Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar do abate de bovinos, frangos e suínos que cresceu no terceiro trimestre. Vou conversar com Peterson Souza Cima. Ele é mestre em zootecnia, gerente de desenvolvimento do Grupo Quercia, e nós vamos falar de um tema muito atual que acomete principalmente vacas leiteiras. Vamos falar da hipocalcemia. Você vai ver que o mercado do milho se apresenta com resultados positivos em relação ao valor da saca. Vou falar do mercado de colágeno e também de gelatina bovina, que está em alta. E vou conversar com Ramon Gomes, agrônomo especializado em geotecnologias e diretor da Norte Agro. É uma empresa dedicada à regularização de imóveis rurais e nós vamos falar do prazo para a regularização de georreferenciamento em propriedades rurais acima de 25 hectares. E o prazo encerrou dia 20 de novembro deste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado do milho, que se apresenta com resultados positivos em relação ao valor da saca. As condições climáticas no Brasil continuam a ser uma preocupação para o mercado do milho, impactando diretamente as negociações e gerando um cenário de cautela entre os envolvidos na cadeia produtiva. Segundo informações de colaboradores, no Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o excesso de chuvas no sul do país está diminuindo as expectativas de produtividade, enquanto a falta de umidade e as elevadas temperaturas no centro-oeste estão causando atrasos na semeadura de soja, o que pode, vamos dizer assim, limitar a janela considerada ideal para as atividades relacionadas ao milho. A combinação desses fatores climáticos, eles têm gerado um ambiente desafiador para os produtores de milho, afetando diretamente a oferta e a demanda. A diminuição da expectativa de produtividade, principalmente na região sul, e os atrasos na semeadura na região centro-oeste têm levado consumidores a se tornarem mais atrativos, principalmente no mercado spot. E essa movimentação ela é motivada pela preocupação com a possibilidade de redução da oferta de milho e potenciais reajustes positivos nos preços. Enquanto isso, vendedores estão adotando uma postura mais cautelosa, afastando-se das condições e acreditando na valorização do milho. A incerteza em relação às condições climáticas futuras e seu impacto nas safras também futuras tem levado os produtores a aguardarem por um cenário mais favorável para a comercialização. E agora você vai ver que o abate de bovinos, frangos e suínos cresceu no terceiro trimestre, de acordo com os resultados preliminares da estatística da produção pecuária que foi divulgado agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O abate de bovinos subiu 11,1%, o de frangos teve alta de 3,1% e o de suínos cresceu 0,5% no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Em comparação com o segundo trimestre de 2023, o abate de bovinos aumentou 5,8%, o de frangos 1,4% e o de suínos 3,7%. Os resultados mostram que o total de cabeças de bovinos abatidas durante o terceiro trimestre deste ano foi de 8,8 milhões, os de frango 1,5 bilhão e os de suínos 14,6 milhões. Os resultados completos e os dados para as unidades da federação serão divulgados oficialmente no dia 7 de setembro deste ano. A aquisição de leite cru feito pelos estabelecimentos que atuam sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal foi de 6,8 bilhões de litros
em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. A alta foi de 0,8%, de 8,4% em relação ao segundo trimestre deste ano. Já os curtumes que efetuam curtimento de pelo menos 5.000 unidades de couro inteiros de couro cru bovino por ano declararam ter recebido 8,6 milhões de peças inteiras de couro cru no terceiro trimestre deste ano. E agora eu vou conversar com Ramon Gomes. O Ramon, ele é agrônomo, especializado em geotecnologias, e ele também é diretor da Norte Agro, uma empresa especializada e dedicada à regularização de imóveis rurais. E nós vamos falar de um tema importante, nós vamos falar sobre georreferenciamento em propriedades rurais. Ramon, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui para falar de um tema interessante que é georreferenciamento. Tudo bem? Tudo bem, Antônio. Bom dia, muito obrigado pelo espaço. Muito agradecido. Muito obrigado. Ramon, nós temos de 25 hectares para cima propriedades e de 25 hectares para baixo, né? Até 25 e de 25 para cima. Como é que está a situação, já que o prazo encerrou dia 20 agora de novembro? Encerrou basicamente ontem. Tudo bom? Tudo bem. Então vamos lá. Então, Antônio, essa lei do georreferenciamento ela é de 2021, a Lei 10.267. Então, o prazo estabelecido para propriedades acima de 25 hectares para fazer essa regularização é a partir do dia 20 de novembro agora. Tá. Então, toda propriedade rural acima de 25 hectares, a partir do dia 20 de novembro de 2023, ela tem que ter o georreferenciamento, senão ela está de maneira irregular. Tá. E para quem não fez, como é que ele tem que realizar isso aí? Como é que ele tem que fazer? O que ele tem que procurar? Sim. O primeiro passo é procurar um profissional credenciado no INCRA para fazer essa solicitação do georreferenciamento. Aí tem o processo do levantamento do imóvel, para a gente saber o tamanho dessa propriedade, e toda a parte das peças técnicas, coleta de assinatura dos confrontantes, que tem que ter toda a anuência de todas as confrontações, para poder levar esse material ao cartório, para poder fazer o registro desse georreferenciamento. Porque o georreferenciamento sem o registro, ele somente está num banco de dados que se chama SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Então, tem que estar registrado em cartório para a propriedade rural estar regular. Agora, como é que está a situação das propriedades, por exemplo, aqui no estado de Goiás? Tem muita área ainda para ser feita. Então, tem muita propriedade que ainda tem que ser regularizada. Quer dizer, e aquele proprietário que não fez esse georreferenciamento, ele paga alguma multa, tem alguma pena ou não? A dificuldade que o produtor vai enfrentar a partir dessa data ele não vai poder desmembrar, nem remembrar, ele pode até colocar em garantia em algumas instituições financeiras, mas a maioria delas já estão cobrando o georreferenciamento. Então, de uma maneira ou outra, ele está limitado a fazer isso. Não vai ter multa, mas chega num ponto que ele vai ter que realizar esse procedimento. Se ele tiver que fazer alguma coisa, inclusive parece que problema bancário também, né? Sim, porque a segurança jurídica do georreferenciamento é o seguinte, você consegue especificar os limites do imóvel e dar uma segurança para a instituição financeira de localizar esse imóvel. Então, se tiver algum problema com a penhora, alguma coisa nesse sentido, quando se tem o problema, ela localiza com facilidade. Principalmente hoje, que é tudo feito via satélite, né? Isso, então, essa tecnologia auxiliou muito para fazer o monitoramento do georreferenciamento. Agora, uma propriedade, independente do tamanho, queira ou não, todas elas têm que ter o georreferenciamento. Sim, né? Hoje todas as propriedades rurais acima de 25 hectares, né, a partir do dia 20, elas têm que ter o georreferenciamento. Mas isso, na verdade, não é uma dificuldade para o produtor, ele tem que encarar isso como uma facilidade, porque ele vai especificar o tamanho da área dele e todos os cadastros desse imóvel rural. Hoje o imóvel rural tem vários cadastros, tem o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, o CCIR, o CIB, que é o Cadastro junto à Receita Federal, e essas informações de tamanho de área, número de matrícula, tem que estar coincidindo uma com a outra. Então, o primeiro ponto é o georreferenciamento, que é primeiramente a retificação dessa área junto ao cartório de registro de imóveis. Por exemplo, pessoal que está nos acompanhando, suponhamos que eu tenha aí uma propriedade e eu nunca fiz o georreferenciamento. Vamos, porque deve ter muita gente que ainda não fez. E eu acredito que não é poucas, não. Eu acredito que seja muita propriedade aí.
que está, vamos dizer assim, irregular. Sim. E a hora que precisar, aí complica a situação. Complica porque o georreferenciamento ele é um processo demorado, não é rápido, porque você precisa de outros fatores, como o cartório de registro de imóveis, a anuência dos confrontantes, então tem toda essa situação. Então, se o produtor precisar disso de pronto, ele não vai conseguir. Então, ele tem que se antecipar. Quanto tempo gasta para fazer um georreferenciamento? Depende de cada caso. Tem propriedades que têm mais confrontantes, que têm mais matrículas, então se agrava um pouco o trabalho. Agora, Ramon, há necessidade de você ir até o local ou hoje é tudo via satélite? Não, a terceira normativa do INCRA ainda, ela traz o levantamento e tem os níveis de precisão que o profissional tem que alcançar. Então, ele tem que ir com equipamento específico para fazer a coleta dessas informações, ou seja, em cada vértice do perímetro da propriedade para fazer esse levantamento. Então, tem que ter a visita em campo, imprescindível. Tá. Bom, você que está nos acompanhando, se você tiver algum problema, se você ainda não fez o seu georreferenciamento, o Ramon, ele é um especialista nessa área, ele trabalha exatamente com isso e é uma pessoa totalmente gabaritada e conhecedora dessa problemática. Você basta entrar em contato lá na Norte Agro, através do telefone 98244-0295. Eu vou repetir, 629-8244-0295. E o Ramon, com toda certeza absoluta, vai aí te dar todas as normativas do que você deve e do que você não deve fazer. Agora, queira ou não, tem que fazer o georreferenciamento, sim. É isso, né? É isso mesmo, Antônio. E até salientar para os proprietários rurais que já realizaram o georreferenciamento, conferir se foi registrado em cartório. Porque hoje a minha maior demanda de trabalho é essa. Pessoas que contrataram alguns profissionais que fizeram somente a certificação e não registraram em cartório. Então, quem não registrou está irregular. Bom, então está aí, uma baita de uma informação interessante. Às vezes você já fez, está tranquilo, dormindo sossegado. Agora tem um detalhe, às vezes não foi registrado em cartório. E se não foi, não está valendo nada. Tem que registrar. Ramon, muito obrigado pela sua informação. E eu gostaria de trazê-lo aqui mais vezes, porque eu sei que tem outras, vamos dizer assim, outras interferências no meio rural que às vezes muita gente aí, a gente sempre deixa para depois, e a coisa só vai complicando. Eu tenho certeza que você tem muitas novidades boas para passar aqui para os nossos telespectadores. Obrigado, Ramon. Eu que agradeço, Antônio. Estamos à disposição. E depois do intervalo, nós vamos falar do mercado de colágeno e gelatina bovinos, que está em alta. E eu vou conversar com Peterson Souza Cima. Ele é mestre em zootecnia, gerente de desenvolvimento do Grupo Quercia. E vamos falar de um tema muito atual que acomete principalmente vacas leiteiras. Nós vamos falar da hipocalcemia. Nós voltamos já, é um minutinho só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos,
Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Está de volta a promoção Show de Prêmios 99,5 FM. Participe e concorra a presentes incríveis toda semana. Tem fritadeira elétrica, micro-ondas, rádio portátil e jogo de jantar. Inscreva-se pelo site radio995fm.com.br. Promoção Show de Prêmios 99,5 FM. A rádio que sorteia os melhores prêmios todo dia. Oferecimento Test Drive TIM. Teste de graça Rede TIM. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. GA Brasil, Cestas Natalinas 2023. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo, Senar Goiás, a maior escola da terra. Keldrim, 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar do mercado de gelatina e colágeno bovino. O anúncio foi feito agora em uma nota conjunta entre o Ministério da Agricultura brasileiro e o Ministério das Relações Exteriores e aponta que Singapura anunciou a abertura do seu mercado para gelatina e colágeno bovinos provenientes do Brasil. As negociações para aprovação do Certificado Sanitário Internacional exigido para o comércio desse tipo de produto para consumo humano duraram cerca de um mês, de acordo com a nota que veio de Singapura. Em 2022, o país asiático importou o equivalente a 62 milhões de dólares desses dois produtos, sendo aproximadamente 6 milhões em gelatina bovina, principalmente da China, e cerca de 56 milhões de dólares em colágeno proveniente dos Estados Unidos. O colágeno bovino é um insumo com diversas propriedades tecnológicas e nutricionais e muito utilizado na indústria alimentícia para a produção de embutidos e como matéria-prima para a fabricação de remédios e cosméticos. A carne vermelha é rica em colágeno, que é encontrado principalmente nas cartilagens, peles e ossos de carne bovina e também de suínos. A parte do músculo também contém colágeno, mas em menores quantidades. O anúncio soma-se à recente abertura do mercado de Singapura para crustáceos e moluscos, bivalves, congelados e para carnes bovina e suína processadas do Brasil, o que deverá contribuir para o aumento do fluxo comercial com aquele país. E agora eu vou conversar com Peterson Souza Cima. Ele é mestre em zootecnia, gerente de desenvolvimento do Grupo Quercia, e nós vamos falar de um tema muito atual que acomete principalmente as vacas leiteiras. Nós vamos falar da hipocalcemia. Peterson Souza Cima, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer falar com você de um tema muito interessante que tem muita gente que desconhece a hipocalcemia. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Antônio. É uma satisfação poder estar participando aqui com vocês. E sim, hipocalcemia é um tema importante, cada vez, inclusive, tem ganhado mais destaque, principalmente dentro das fazendas leiteiras. É importante o produtor estar atento com essa questão. Pois é. Você pertence ao Grupo Quercia. O Grupo Quercia, ele faz o quê? Aonde ele está localizado? Qual a abrangência dele? Quercia é um grupo que, esse grupo foi formado há 5 anos atrás, em 2018, mas ele já tem hoje mais de 14 companhias que são presentes dentro aí do planeta com o mercado de biossegurança alimentar. Uhum. O que se trata isso? Então, o trabalho conjunto em fazendas, indústrias, restaurantes, toda a cadeia de produção de alimentos, para que os alimentos sejam seguros para a alimentação humana. Isso o Grupo Quercia já
está atuando hoje em mais de 120 países pelo mundo, em todos os continentes. E dentro da cadeia de produção animal, a gente trabalha muito com higiene, mas também com algumas tecnologias de prevenção de doenças, porque não tem como ter um alimento saudável e seguro para a alimentação humana se o animal que produz está doente. É verdade. Então, por isso, a gente acaba abordando também essa questão de doença. Entendi. Bom, o tema que nós vamos falar hoje é hipocalcemia. E eu, por falta de conhecimento, muitos produtores, principalmente de leite, como uma vaca, uma fêmea, ela é acometida por esse problema, por hipocalcemia, de maneira geral, o produtor aí, eu já vi, presenciei, bate no animal, puxa pelo rabo, tenta levantar o animal e o animal não consegue, cai, fica se mexendo muito, não consegue levantar. O animal fica basicamente, vamos dizer assim, um morto-vivo. E, por falta de conhecimento, o animal sofre muito. E ainda tem muita gente que tenta levantar o animal que está com esse problema. É mais ou menos isso, né? Isso não é incomum de encontrar, não. O importante é entender o porquê que isso acontece. Né? Porque quando o animal já está caído, como está aparecendo aí nas imagens, você já está com um cenário de doença muito avançada, que é o estágio da hipocalcemia clínica. Quando o animal perde totalmente o controle dos músculos, muitas vezes ele começa a ficar até com a consciência abalada, o animal não consegue mais ter as suas funções cerebrais normais, e não adianta forçar, empurrar, puxar, porque o animal não tem nem força para se manter em pé, porque se ele caiu. E aí ele precisa entrar com tratamento clínico, com cálcio na veia, mas o importante é trabalhar para que isso não aconteça. E principalmente os casos subclínicos, que enquanto a vaca está tendo a doença, mas ela não chegou a ter esses sintomas ainda, que são sintomas visíveis. Mas ela vai ficar tendo essa doença que vai atrasar o início da lactação dela, vai impactar lá na frente, o animal vai ser mais difícil de emprenhar, vai abrir porta para outras doenças, cetose, bacilose, retenção de placenta, a própria mastite, que é a mais comum. Então é um cenário todo que a gente tem que cuidar de prevenção e corrigir só em casos muito esporádicos. Agora, o que causa a hipocalcemia? O que leva a acontecer esse problema com a vaca? Durante ali os primeiros momentos antes do parto e o evento do parto em si, a vaca tem um consumo de cálcio muito acima do normal. Antes do parto, porque ela já vem produzindo colosso, e o colosso consome muito mais cálcio do que é o normal de leite, por exemplo. E comparado, inclusive, à concentração de cálcio normal no sangue, às vezes o colosso consome 10 vezes mais do que aquele volume. Então, para você ter uma noção do tamanho da demanda. E no parto também precisa muito de cálcio, porque para toda a contração muscular é consumido sais de cálcio. Então, ela gasta muito isso durante o parto. Então, você tem um cenário de um consumo de cálcio em níveis muito fora do padrão, com um sistema que está, se ele não foi bem preparado antes com o animal em conforto térmico, sem estresse de manejo, de ambiente, e também a parte de alimentação dela que foi feita de maneira adequada, o animal não vai estar pronto para substituir esse cálcio no sangue com o cálcio que vem dos ossos, seja lá absorver cálcio dos ossos para colocar na corrente sanguínea, ou também a questão do cálcio que vem da dieta, que ela está comendo. Então, por essa junção de fatos, um momento onde ela não está conseguindo absorver cálcio em quantidade para colocar no sangue, e o cálcio no sangue sendo demandado até o seu esgotamento quase, leva a esse caso dela cair. Perder os controles motores e tudo mais, até chegar ao óbito. Agora, Peterson, vamos supor o seguinte, uma vaca caiu, chegou nesse ponto, caiu, é porque a falta de cálcio já está lá no extremo. Suponhamos que o produtor não tenha condições, não tenha naquele momento na fazenda, lá um litro, enfim, ele não tem cálcio na fazenda para fazer na vaca. O que vai acontecer com ela? Ela morre, ela não morre, ela recupera? É muito difícil ela recuperar, porque quando ela alcançou esse nível aí, o sistema já está entrando em colapso. Então, você está tendo o organismo da vaca está entrando em estado de falência e ele não tem como corrigir. Dificilmente
uma vaca que chegou no estágio de cair, principalmente esse decúbito lateral, que é o que estava aparecendo nas imagens, onde ela fica totalmente deitada, o pessoal em fazenda costuma chamar de a vaca pranchou. Quando ela ficou pranchada desse jeito de lado, você já está com o organismo altamente comprometido e ela não tem como reverter isso por conta própria, muito difícil. Aí precisa ter uma intervenção clínica imediata e por isso é importante o produtor ter esse cuidado com a farmácia de alguns medicamentos ali que são imprescindíveis sempre que se ter algum na fazenda, nem que seja ali um, dois, para a hora do desespero dar tempo de ir numa agropecuária e abastecer de novo. Bom, e suponhamos que uma vaca pranchou, a vaca deitou e não vai levantar mais. Qual é a quantidade de cálcio? Por exemplo, eu não tenho nenhuma noção, mas eu sei que tem que aplicar um cálcio nela. Eu teria que aplicar 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de cálcio? Quanto que eu aplico assim na bistunta, no olho? Isso aí, o próprio medicamento, tá? A própria bula do medicamento vai indicar ali quanto que deve ser ministrado. Você pode ter pequenas variações aí de concentração, de quantidade, por conta de fórmulas diferentes, tá? Então, a própria bula vai indicar a quantidade que tem que ser ofertado para o animal, mas um ponto que é comum para todos os medicamentos, que pode fazer toda a diferença entre o animal se recuperar ou morrer, é a velocidade de oferta. O cálcio tem que ser dosado na veia de maneira muito gradual, muito lenta. Quem já utilizou soro, já viu, vai lembrar que tem como se observar uma questão do gotejamento do soro. Isso tem que estar devagar, tem que estar bem lento esse gotejamento. Porque se você deixar que o gotejamento não seja gotejamento, você realmente encharcar de soro de cálcio dentro da veia, você vai fazer o efeito inverso, você vai fazer essa vaca entrar em choque e ela vai morrer pela quantidade excessiva em alta velocidade de cálcio que foi colocada. Quer dizer, então, a concentração confere no medicamento, independente de qual medicamento, faça de maneira tranquila, devagar. A injeção de cálcio tem que ser lenta. Então, você que está nos acompanhando, caso aconteça aí na sua propriedade rural, uma vaca ter problema aí de hipocalcemia, não precisa se afobar, não, abrir a torneira e deixar a coisa correr, porque o choque realmente vai ser grande. Exato. E de maneira geral, só para não ficar sem nenhuma referência, a maioria das soluções de cálcio você vai ter que ministrar em torno de 1 litro, tá? Dentro da veia. Mas é sempre importante conferir a bula. Confere a bula se aquele medicamento específico está com essa mesma recomendação. Não vai pela sua cabeça, não. Pega a bula, dá uma olhadinha. E um detalhe muito importante, tenha sempre na sua farmácia, queira ou não, no mínimo 3 frascos aí de cálcio, porque a gente não sabe se vai entrar 1, 2, 3 ou 4 vacas, vai ter o problema. Bom, eu conversei com Peterson Souza Lima, ele é mestre em zootecnia, gerente de desenvolvimento do grupo Quercia, e nós falamos de um tema importante, hipocalcemia. E esse problema pode acontecer a qualquer minuto aí na sua propriedade. Peterson, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo, um tema excelente. E eu quero trazê-lo mais vezes, porque eu sei que vocês têm muita coisa boa aí que a gente pode colocar aqui no ar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tá certo, muito obrigado, Antônio. Até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.